Sejam bem-vindos à AgriNews TV Brasil. Nós estamos em Campinas. Eu vou conversar com a Lia Cosvig. Ela é chefe da Divisão de Sanidade de Suínos do Ministério da Agricultura e a gente vai falar sobre a peste suína clássica. Seja bem-vinda, Lia. Muito obrigada. Lia, você fez uma palestra aqui no evento da FACTA apresentando o cenário da peste suína clássica. Qual que é o panorama dessa enfermidade no Brasil hoje? Bom, no Brasil nós temos duas zonas. Nós temos uma zona livre de peste suína clássica, que engloba os estados desde Acre, Rondônia, Tocantins, Bahia e Sergipe, para baixo até o Rio Grande do Sul. E os demais estados pertencem à zona que ainda não é livre da doença. São eles Roraima, Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. É uma região bastante grande ainda, né? Quais medidas que o Ministério vem adotando para trabalhar com essas regiões não livres, para que elas se tornem livres? Então, o Ministério da Agricultura tem um plano estratégico Brasil Livre de PSC, no qual existem várias premissas e várias ações. Atualmente, vamos dividir a zona não livre em dois grandes grupos e vamos trabalhar com vigilância e também em uma parte do Ceará e Piauí, vamos trabalhar com a vacinação desses suínos como uma forma de erradicar a doença. Eu imagino que esse trabalho de vacinação ele seja derivado do trabalho que foi feito em Alagoas, né? Exatamente. Alagoas, ele teve um foco de peste suína clássica e por ser divisa com a zona livre, né, divisa com Sergipe, então nós implementamos um plano piloto de vacinação em uma parceria muito importante entre o governo federal, o governo estadual e com a iniciativa privada. Sem esses três elos, a vacinação não teria acontecido. Ela foi um projeto que nos mostrou como trabalhar com a vacina, como trabalhar com as parcerias, como usar vacinadores, como chegar nos produtores que não estão dentro da nossa rede tecnificada de granjas. E quais foram os resultados desse trabalho? Se você puder abordar, foi uma coisa que você comentou na palestra, que esse trabalho de aproximação pela vacinação ajudou a conscientizar os produtores, né? Exatamente. O mais importante que todo produtor deve saber é que, em caso de problemas no seu rebanho, em caso de doença, ele precisa chamar o serviço veterinário oficial para o atendimento, porque o serviço veterinário oficial consegue saber se aquilo é uma doença como peste suína clássica ou peste suína africana e descartar esse atendimento. Então, esse contato da vacinação aproximou o serviço veterinário oficial dos pequenos produtores que muitas vezes não fazem parte daquele circuito que tem acesso às informações. E quais são os principais desafios enfrentados pelo Ministério na erradicação da PSC, nessas zonas não livres, e como que os produtores podem colaborar? Os produtores da zona não livre podem colaborar fazendo notificação caso tenham casos de mortalidade ou de outros sinais clínicos de doença no seu rebanho, para que possa ser feito esse atendimento e possa ser visto se é ou não peste suína clássica. Todo esse processo de erradicação tem um desafio muito grande, que é justamente uma produção de suínos menos tecnificada, onde o produtor nem sempre tem acesso à assistência técnica, a um veterinário responsável, aos serviços que podem auxiliá-lo. Então, nosso grande desafio é aproximar os produtores do serviço veterinário oficial, sensibilizar os governantes para a importância da cadeia de suinocultura nos estados e fazer essa união de esforços entre a iniciativa privada, o governo estadual, na forma de auxiliar os seus produtores, e também o serviço veterinário oficial, para que ele chegue nas propriedades para fazer o cadastro, os atendimentos. Teve uma outra observação que você fez também, que quando a produção industrializada ou a produção mais profissionalizada, comercial, chega, né, numa região, ela acaba impulsionando esse desenvolvimento, né? E até para o poder público ter a noção de que esse tipo de trabalho de erradicação ajuda a atrair investimentos, é um argumento fortíssimo, né? Exatamente. Hoje, na zona não livre, nós já temos em alguns estados granjas tecnificadas e que são já importantes no cenário nacional.
E é muito importante que o governo estadual e os governos municipais entendam que trabalhar juntos na erradicação dessa doença pode atrair um recurso do qual eles ainda não conhecem e uma organização da cadeia produtiva da suinocultura nesses estados. Como que o MAPA trabalha para evitar que esses surtos em regiões não livres afetem as regiões livres? Então, o MAPA, uma das orientações que a gente tem na zona não livre é de que seja feito o atendimento o mais rápido possível e o sacrifício dos animais doentes e a investigação das propriedades ao redor, justamente para a gente ter uma ideia de onde estão acontecendo os focos. E nós temos uma instrução normativa, a Instrução Normativa 25, que proíbe o trânsito de produtos, subprodutos, animais vivos, material genético, da zona não livre para a zona livre. Então, os estados que fazem fronteira entre a zona livre e não livre têm um sistema de vigilância que também coíbe a entrada desses animais e desse trânsito irregular. Lia, para fechar, você falou da questão dessa vacinação em novas áreas. Tem uma previsão de cronograma desse trabalho? Então, no momento, nós estamos avaliando a disponibilidade das vacinas, estamos buscando isso junto ao fabricante, nós já temos o fabricante identificado. O custo da vacina ele será mais alto do que foi lá em Alagoas, então nós estamos buscando formas de ajudar no custeio dessa vacina, porque o objetivo é tentar chegar com a vacina em todos os produtores o mais rápido possível. Então, no momento, estamos avaliando as parcerias, estamos avaliando as possibilidades de aporte financeiro para a aquisição da vacina e do processo da vacinação. Então, o cronograma está um pouco dependente dessa questão nesse momento, porque sem o recurso não temos a vacina. Então, corremos agora, o Ministério e o Estado do Piauí e do Ceará estão buscando parcerias para esse custeio. E aí, quem tiver interesse em ajudar, procura por você diretamente? Quem tiver interesse em nos ajudar nesse processo, pode me procurar. O meu e-mail é pdepatonnss@agro.gov.br. Pode mandar e-mail, eu tenho uma equipe junto comigo, eu trabalho junto com 2 pessoas, a Alessandra e a Rojano. Teremos o maior prazer em firmar parcerias, tanto na parte sanitária como na parte de fomento dessa suinocultura que está precisando de um olhar bastante atencioso. Lia, conta com a Suino Brasil para divulgar esse trabalho e colaborar com essa busca de parceiros. E obrigada por nos atender, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Fiquem ligados na AgriNews TV Brasil para acompanhar as notícias do setor.